Bom, pessoal, agora nós vamos para a parte 2, que é entender como se transporta informações que vêm lá da parte de batelada para colunas. Como que é isso? Bom, se vocês entenderam aquela parte de batelada, você vai ter informações de isotemas, que é a interação dos teus metais com a resina, né, que é os materiais da resina, a interação ali dos materiais. Você vai perceber que ali tem as isotemas vão te dar informações cinéticas e informações de capacidade de troca entre o metal e as resinas. Então, a partir do momento que você tem aquelas informações, você pode fazer por uma simples regra de 3 a abordagem de escala, que usa a razão da massa retida no íon no volume operacional, obtida na curva ou de Beck-True ou da sua capacidade de troca, pelo volume da resina seca. Então você faz uma relação e você tem quantas gramas de metais são retidos na sua resina, então quantas gramas de metais eu preciso reter. Por uma operação simples, você sabe que as relações entre elas vão te dar uma regrinha de 3, né? Vai te dar então quanto de volume de resina você precisa ter para pôr numa determinada coluna para reter teus íons. Mas tem a abordagem cinética, que usa a equação cinética de Thomas. Aqui abaixo está onde vocês podem entender essa equação, essa abordagem cinética, né? Existem na internet alguns exemplos bem práticos de como se usa a equação cinética de Thomas. Nós não vamos trabalhar com a equação cinética de Thomas, mas vocês podem pegar isso daí, da referência. O que nós queremos aqui é indicar para vocês como que vocês fazem para elaborar um experimento com coluna. Quais são os parâmetros de referência, como é esse experimento em coluna. Então, os parâmetros de referência, geralmente, que se usa, apesar de você saber algumas capacidades de troca da resina, você não sabe qual é a relação de altura da sua resina que está contida numa coluna pelo diâmetro. Qual é um parâmetro de referência? Então, o parâmetro de referência é H sobre D igual a 10. E o fluxo, veja que não é vazão, é fluxo, porque é por unidade de área, deve-se compreender entre 1 e 3 ml por minuto por centímetro quadrado. Então, vejam aqui como é que é o sistema de coluna de troca iônica. Você tem o reservatório de alimentação, ou tanque de alimentação da sua solução que você quer passar pela coluna e reter, ou depois separar, você que sabe. Ou pode ser também um tanque de eluição, ou de eluente, que também vai passar no íon retido aqui na sua coluna. E esse é o tanque onde você pode retirar o efluente, que é o líquido que passa e deixa o metal aqui retido, e o efluente você recolhe, ou também pode ser um tanque onde você vai recolher o seu metal a partir do momento que você coloca um eluente aqui para que este íon que está retido saia e você recolha como um valor. Então esse é o sistema. Bom, o ciclo cromatográfico é passado pela percolação, sorção ou retenção, que é a mesma, pode-se dizer, você pode considerar isso como percolação, sorção e retenção como se fosse uma mesma coisa, mas também tem, após isso você faz uma lavagem e para completar o ciclo você faz uma eluição do metal e que daí você faz um condicionamento e retorna a estaca inicial.
Os estudos em colunas principalmente se faz concentração no metal e deve ter de 10 gramas para baixo, é o ideal, 10 gramas por litro. Estudos em pH, estudos de fluxo, estudos de temperatura, estudos de eluentes. Então, por esses parâmetros aqui, você consegue então, com as faixas, você consegue então determinar qual a sua melhor condição do processo que você quer trabalhar. Lembrando que você busca uma curva de Beck-Through onde tem este formato aqui de sigmoide, né? Então aqui cada parte se relaciona a quanto de concentração você está retendo na resina. E aqui quando ela está cheia, aqui nós temos um ponto de quebra e aqui nós temos o ponto de exaustão. Então isso é determinado geralmente aqui o ponto de quebra como se fosse 5% da tua concentração inicial. Ponto de exaustão é quando que a sua curva tende a ficar igual à sua concentração inicial. Aqui neste vídeo aqui você pode ver como é que se faz o cálculo de capacidade de troca da resina, né? Tanto operacional quanto troca total. E esta figura aqui o autor tirou do Journal of Metallurgical Engineering. Então, se alguém quiser mais alguns detalhes, pode ir lá. Então, algumas informações que eu gostaria de terminar falando para vocês. Num projeto de coluna de leito fixo, você pode dar uma olhada aqui. Os princípios básicos influenciados estão descritos aqui por Vasiris, né, nessa referência. Esta minha figura aqui, eu baseei na fonte, né, do Vasiris. Né. Então, você tem que levar em consideração o equilíbrio, que é isotérmica e capacidade, né, que te dá informações sobre a fase estacionária e fase móvel. Os coeficientes de difusão e convecção que estão pela parte de cinética. A hidráulica, que é a retenção do líquido, perfil, as analogias geométricas, e também ela pode indicar a mal distribuição pela coluna do fluido, né? Então, usando todas essas informações, você pode ter a modelagem pelo modelo de Thomas, o projeto hidráulico e fatores críticos para o aumento de escala. As principais falhas que ocorrem quando você pensa em termos de projeto de coluna o líquido pode estar mal distribuído na coluna, ou seja, ele tem caminhos preferenciais, pequena retenção do fluxo do líquido e pode ter alguns problemas de projeto na própria coluna, que tem que tomar cuidado para que ela aguente a solução que vai passar por ela, né? Que ela não reaja, né? Você não pode ter um ácido muito forte atacando a sua coluna, então, ou a sua resina. Também, quando você faz um projeto de coluna, você tem que saber que seu objetivo é garantir que o produto final tenha consumo desejado e tenha custo otimizado. Então você vai trabalhar pensando no sistema da regeneração, que depende de ser contra corrente, direção contra fluxo, né? Ou mesmo a direção. O tipo de layout é o tipo de resina que você vai usar, né? Aqui são as várias que podem acontecer. Os dimensionamentos dependem de materiais, de pressão, então depende do tipo, aço, PVC. Aqui na pressão você tem que levar em consideração que a queda ao longo do leito da resina é aproximadamente 1 bar, né? Então, e a coluna tem que ter a altura suficiente para acomodar a expansão de resina de 80% a 100%. Então você tem que ter um equilíbrio entre a altura do leito, relação entre a altura e diâmetro e velocidade linear do fluxo. Bom pessoal, aqui a gente acho que deu uma geralzona, deu as referências. Eu creio que para vocês fazerem agora esses projetos de colunas e entender bem como se trabalha com resinas de troca iônica, já é suficiente. Obrigado.